It's wonderful to be here with you in Brazil. É muito bom estar aqui com vocês no Brasil. I've been to your beautiful country 3 times now, Eu já vim ao seu país lindo já 3 vezes. and I've grown to love so much of it. E eu aprendi a amar muitas coisas do seu país. The countryside, the food, A comida, aquilo que eu vejo, né? A paisagem. the beautiful cities, São Paulo and Rio de Janeiro, As cidades como São Paulo, Rio de Janeiro and the Guaraná. e o Guaraná também. You know Americans love Guaraná, Você sabia que os americanos amam Guaraná? and we can't get it in America. E não dá para ter lá nos Estados Unidos. My children always ask me to bring home gifts from my trips. Os meus filhos sempre pedem que eu traga presentes quando eu faço viagens. And in every other country I've been to, they ask for very expensive gifts. E normalmente quando eu vou para outros países, eles pedem presentes que são muito caros. But every time I come to Brazil, Mas todas as vezes que eu venho para o Brasil, they ask for Guaraná. eles pedem Guaraná. I have no idea how I'm going to get it home, Eu não sei como é que eu vou levar o Guaraná para casa, but I'll figure it out later. mas eu vou dar um jeito. I want to recommend to you a book today Eu quero recomendar um livro para vocês hoje, that is a great help in what we're about to talk about, that is preaching. que eu acho que é uma grande ajuda com respeito àquilo que nós vamos falar hoje de manhã, que é pregação. This is a book by a man named Graham Goldsworthy Esse é um livro do autor Graham Goldsworthy, called Preaching the Entire Bible as Christian Scripture. que chama Pregando toda a Bíblia como escritura cristã. One of the most difficult things that I teach preaching students Uma das coisas mais difíceis que eu ensino alunos de pregação is how to move from Old Testament books of the Bible to Jesus, é em como sair do Antigo Testamento e chegar até Jesus. to avoid moralizing the stories Isto é, e evitar moralismos com a história. or simply giving life lessons about the stories, Ou simplesmente tirar lições corretas das histórias. but rather showing how every scripture leads to Jesus Christ. Mas simplesmente mostrando como toda a passagem conduz a Cristo. This book is one of my favorite for teaching that lesson. Esse livro é um dos meus favoritos para ensinar essa lição. Step by step and book by book, Passo a passo, livro após livro, Goldsworthy moves through the Bible and shows you how the whole story ends in Jesus. o Goldsworthy ele percorre toda a Escritura e ele mostra como todo livro conduz a Jesus. So if that problem has ever given you trouble, Então, se esse problema já deu, se essa questão já deu algum problema e dificuldade para você, or if there are young men under your charge for whom it gives trouble, ou se tem jovens debaixo da sua tutela que têm dificuldade com esse assunto, then this will be a great book to help you out. então esse é um livro que pode ajudar muito a você. It's in the bookstore downstairs. Está na livraria lá embaixo. I want to talk with you this morning about expositional preaching. Eu quero falar nessa manhã com vocês sobre pregação expositiva. And most of all, I want to try to convince you that expositional preaching is necessary. E eu quero, acima de tudo, convencer vocês que pregação expositiva é necessária. If our churches are going to be healthy, Se as nossas igrejas têm que ser saudáveis, and if our churches are going to glorify Jesus the way they should, se elas vão glorificar a Jesus do jeito que devem, then I want to try to convince you today that expositional preaching is necessary to então eu that. quero convencer você nessa manhã de que pregação expositiva é necessária. So right off the bat, let's be honest with one another. Então vamos começar no princípio aqui sendo bem honestos um com o outro. The very act of preaching is a very strange thing to do. O próprio ato de pregação é uma coisa muito estranha de se fazer. It's an unusual thing in our culture É uma coisa muito incomum na nossa cultura. for a bunch of people to sit quietly and listen to one person for an extended period of time. Pense em várias pessoas sentarem em silêncio ouvindo uma pessoa durante um tempo razoável. Our age is all about pithy sound bites and immediate interaction. A nossa época tem tudo a ver com pedacinhos pequenos de informação e interação imediata. Most of our communication is done with short articles A maior parte da nossa comunicação é feita com artigos que são muito curtos, or in even shorter blog posts ou posts que são ainda mais curtos, or even shorter updates on our Facebook pages. ou algum tipo de update assim feito no Facebook, que é ainda mais curto, And most recently, even 140 character tweets. ou talvez uma tweetada de 140 caracteres. Do you have Twitter in Brazil? Tem Twitter no Brasil? Sim. Raise your hand if you have a Twitter account. Levante a mão se você tem um Twitter, uma conta do A Twitter. few. Alguns. Have you ever seen anyone try to do theological discussion on Twitter? Você já viu alguém fazer discussão teológica no Twitter? Heaven help us, it's terrible. Que Deus nos livre disso, é horrível.
And that's because our attention spans Isso é por causa da questão da atenção, da nossa dificuldade de manter a atenção por bastante tempo. are trained and molded by television shows Nós somos treinados por programas de televisão that switch camera angles every 7 to 8 seconds. que mudam o ângulo da câmera a cada 7, 8 segundos. Because if they don't do it that frequently, we actually get bored. Porque se eles não fizerem com essa frequência, nós ficamos entediados. We watch news programs that don't so much tell us the news, A gente assiste programas de noticiário que não contam só noticiário, but they argue about the news. mas eles discutem sobre o noticiário. Because we are too bored and impatient simply to be told what the news is. Porque a gente fica muito entediado simplesmente ouvindo notícias. But then in the middle of all that, Mas aí no meio de tudo isso, we expect Christians on every Sunday nós esperamos que cristãos, todos os domingos, to sit quietly for 30 or 40 minutes se assentem por 30, 40 minutos and just listen to one guy talking. e ouçam uma pessoa falando. And they can't reply, E eles não podem responder, and they can't comment, e eles não podem comentar, and they can't like. e eles não podem gostar, They just have to listen. eles só têm que ouvir. So I want to try to convince you that despite all that, expositional preaching is necessary. Então eu quero convencer a vocês que, a despeito de tudo isso, pregação expositiva é necessária. So as we get started, let me give you a roadmap of where we're going in this talk. Então, à medida que a gente inicia, deixa eu dar aqui um mapa sobre onde é que nós vamos nessa mensagem. I want to make 3 points with you this morning. Eu quero estabelecer 3 pontos com vocês nessa manhã. Number 1, Primeiro ponto, I want to tell you what is God's claim to fame. eu quero falar primeiro qual é a alegação de Deus importante. Second, I want to talk to you about the power of a word. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o poder da palavra. And then finally, I want to talk with you about exposing God's word to God's people. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre expor a palavra de Deus ao povo de Deus. Before we even get to those 3 points though, Mas antes de chegar nesses 3 pontos, let me give you a few reasons why this conversation is so important to us. deixa eu dar algumas razões pelas quais essa conversa é tão importante para nós. First of all, I think there is in the church simply a loss of confidence in the Word of God. Em primeiro lugar, eu acho que existe na igreja simplesmente uma perda de confiança na palavra de Deus. In part, that's in response to shortened attention spans. Em parte tem a ver com a dificuldade de manter a atenção por muito tempo, como já mencionamos. And in response to that, people have had many reactions. E aí as reações são variadas das pessoas. Some people think the best way to respond is through dialogical preaching. Algumas pessoas acham que a melhor maneira de responder é fazer uma espécie de pregação em que há diálogo entre as partes. Or simply getting rid of preaching in their churches. Ou simplesmente livrar-se de pregação nas igrejas. Or some hybrid of a little preaching and a little video and then a little preaching and a little video. Ou talvez uma mistura, um híbrido de pregação, um pouquinho de pregação, um vídeo, um pouquinho de pregação, um vídeo. But I'm convinced from the Word of God Mas eu estou convencido pela palavra de Deus that something crucial is lost de que algo crucial foi perdido when a church never hears God's Word delivered at length. quando uma igreja não ouve a palavra de Deus exposta de maneira delongada And with power e com poder and in an uninterrupted sermon. e num sermão que não tem interrupção. God's Word needs to be proclaimed, not just considered. A palavra de Deus tem que ser proclamada, não simplesmente considerada. The second reason this is so important A segunda razão pela qual esse tema é importante is that I think we can see in the church a lack of confidence in exposition particularly. é que eu acho que a gente pode ver na igreja uma perda de confiança especificamente na exposição bíblica. Now praise God, in our day there are more and more people advocating for expositional preaching. Eu louvo a Deus porque nos nossos dias existem mais e mais pessoas que estão defendendo a pregação expositiva. But as more and more people advocate for expositional preaching, Mas à medida que mais pessoas defendem a pregação expositiva, there are also more and more people who question it. mas também existem mais pessoas questionando esse tipo de pregação. And they ask questions like, where do we see this in the Bible anyway? E eles fazem perguntas do tipo assim, onde é que a gente vê isso na Bíblia? And doesn't expositional preaching just bore people out of their E minds? será que a pregação expositiva não é entediante para as pessoas? Is it even possible to do it without being dry and lifeless? Será que dá para fazer sem ser árido e sem vida? And so some preachers who once advocated for expositional preaching hear these questions Então, quando aqueles que defendem a pregação expositiva ouvem esses questionamentos, and they begin to shy away from doing it. alguns acabam deixando de fazer.
They replace expositional preaching with topical sermons or character studies. Eles substituem a pregação expositiva por sermões tópicos ou estudo de caráter, Or even videos that they think will communicate better with the people. ou talvez vídeos que parecem que comunicam melhor com as pessoas. And the upshot is that whatever replaces expositional preaching E talvez o ponto positivo aqui é o que substitui a pregação expositiva. simply opening the Bible, reading it, and explaining it is not the normal practice in most evangelical churches. Isto o que as pessoas alegam é que fazer isso, abrir a Bíblia e simplesmente expor, não é a prática normal nas igrejas evangélicas hoje. The third reason this conversation is so important E a terceira razão pela qual essa conversa é importante, is that we need to work against the bad name nós temos que trabalhar contra a má reputação that even some expositional preachers have given to expositional preaching. de que alguns pregadores expositivos têm dado essa reputação ruim à pregação expositiva. We should be honest. A lot of what claims to be expositional preaching A gente tem que ser honesto, muito do que se diz ser pregação expositiva is just not very good preaching at all. não é boa pregação, ponto final. I've heard some expositional sermons that aren't much more than a commentary on first century Jewish backgrounds. Tem alguns pregadores expositivos que fazem uma espécie de comentário sobre o contexto do judaísmo no primeiro século. I've heard preachers get lost in their texts Outros pregadores ficam perdidos no texto. and have to end their sermons with something like, well, we've run out of time. E aí tem que terminar o sermão com alguma coisa do tipo assim, o tempo já acabou. I hope that doesn't happen to me today, Eu espero que isso não aconteça comigo hoje, because it has happened before. porque já aconteceu antes. I've heard some preachers make texts just incomprehensibly complex. Eu já vi pessoas tornarem textos que são simplesmente incompreensíveis, Or sermons that give theological truth but don't apply it. ou que passam verdades teológicas, mas não aplicam. And so the upshot is that if expositional preaching has a bad name, Então, o que a gente precisa observar é que se ela tem uma má reputação, a pregação expositiva, then we who preach expositionally, including me, então nós que pregamos expositivamente, incluindo eu, cannot entirely escape blame for that. não podemos fugir dessa culpa. All right. So with those three reasons for why this conversation is important, let's go to the first point. Então, depois dessas três razões pelas quais a conversa é importante, vamos para o primeiro ponto. Point number 1, God's claim to fame. Então, o primeiro ponto, a alegação famosa, o importante de Deus. Some years ago, I ran across a novel that was written in 2008. Há alguns anos atrás, eu me deparei com uma novela, um romance escrito em 2008. In fact, this novel was not just one novel, it was a 23-volume novel. Na verdade, era um romance não de um volume, mas de 23 volumes. It was 11.3 million words long. Tinha 11,3 milhões de palavras. Just a work of magnificent ambition and sweeping aspiration. Há um texto assim fantástico de tamanho e ambicioso na sua proposta. The novel was called The Blah Story. O título desse romance é A História do Blah. Blah, Blah, blah. blah. Let me read you an excerpt from the book. Eu vou ler um pedaço do livro. It's a little long. É um pouquinho longo. As no one was blah any blah to the blah, and no one blah needed blah, blah quietly blah blah away into the little blah where the blah were. And again blah a great blah of blah when blah saw the little old blah pressed blah to blah something. I don't think you need to translate that. Acho que eu não preciso traduzir essa. You get the point. Você entendeu o ponto? It was 11.3 million words of that. 11,3 milhões de palavras disso. The publisher was a good sport. O editor, ele era muito gente boa. And they tried to get people to buy this 23-volume novel E tentou convencer as pessoas de comprar esse romance de 23 volumes. for something like $300, 1,000 reais. Que custava cerca de 300 dólares, mais ou menos. Cerca de R$1.000. Here's what the publisher said about the book. Olha o que o editor disse sobre o livro. Overwhelmingly creative. Muito criativo. The author demolishes the barrier between words and meaning. O autor, ele destrói a barreira entre palavras e significado, Giving vitality and expressive strength
to the pattern of this novel. dando vitalidade e força expressiva ao padrão deste romance singular. It is a new way of conceiving words that frees the imagination É uma nova forma de conceber palavras que liberta a imaginação and allows you to personalize each and every word with your own creativity. e permite você personalizar cada palavra com a sua própria imaginação. Oh, so that's it. Ah, que maravilha! I understand now. Ah, agora eu entendi. I want to read 11.3 million words Eu of that quero now. ler 11,3 milhões de palavras agora. This author is buying into a very common idea in academia Esse autor, ele está expressando uma ideia muito comum na academia. and politics for that matter, E infelizmente na política também. that words have no meaning. De que palavras não têm sentido. It's just blah, blah, blah all the O time. tempo todo, blá, blá, blá. And you can fill in the blanks with whatever suits you or your needs or your wants the best. E você pode preencher as lacunas com as suas necessidades, com aquilo que você quer, os seus desejos. But brothers and sisters, that is not how the Bible approaches words. Mas irmãos, não é assim que a palavra trata de palavras. From the very beginning, words are enormously important to God. Desde o princípio, palavras para Deus são muito importantes. In fact, one of the really interesting themes of the Bible Na verdade, uma das questões mais interessantes na Bíblia is that it is precisely God's words that set him apart from false gods. é exatamente as palavras de Deus que separaram a Deus de outros deuses, falsos deuses. It is his ability to speak and command and be heard and understood. É a sua habilidade de falar e ordenar, ser ouvido e compreendido, That makes him the true God and not one of the false ones. que o faz o verdadeiro Deus e não um Deus falso. In other words, speaking is God's claim to fame. Em outras palavras, falar é a grande alegação da glória e da fama do nosso Deus. Now you and I tend to take that for granted Às vezes a gente não leva isso em consideração, sabe? because we sing songs about the Word of God. Porque a gente canta palavras sobre a palavra de We Deus. talk about God speaking to us. A gente fala constantemente sobre Deus falar conosco. We talk over and over about the Word of God. A gente fala constantemente sobre a palavra de Deus. So the idea that God speaks is not astonishing to us, Então a ideia de que Deus fala não parece tão surpreendente para nós. but it was astonishing to the early Israelites. Mas foi surpreendente para os primeiros israelitas. You see, they were surrounded by many gods, Eles estavam cercados por muitos deuses, but they knew that there was only one God that spoke, mas eles sabiam que só tinha um Deus que falava. and that was God's claim to fame. E essa é a grande alegação de fama e glória do nosso Deus. There are many examples of this in the Bible. Existem vários exemplos disso na Bíblia. For example, in Isaiah 41, Por exemplo, lá em Isaías 41, there's this amusing picture of one craftsman complimenting another for his work. existe essa figura interessante de um artesão elogiando o outro artesão pelo seu trabalho. He says, "Oh, that is a beautiful God that you've carved. Ele fala assim: que Deus lindo que você esculpiu. And it must be such a powerful God because it's so beautiful." E deve ser um Deus muito poderoso, porque ele é muito lindo. And then he looks at the man that he's complimenting, E aí ele olha para o homem que acabou de ser elogiado. and he says, "Here, let me help you nail the God down so he doesn't fall over." E aí ele diz assim: deixa eu ajudar você a martelar aqui os pregos e prender esse Deus para que esse Deus não caia. God is making fun of the other gods. Deus está fazendo uma gozação, uma ironia das idolatrias de outros. 3 chapters later in Isaiah 44, Em 3 capítulos depois, em Isaías 44, there is this cutting, sarcastic passage where God shows his people where their false gods come from. existe uma passagem sarcástica onde Deus mostra ao seu povo de onde falsos deuses provêm. He speaks to one Israelite in particular. Ele fala a um israelita em particular. And he says essentially, "Let me get this straight. Aí ele fala o seguinte: deixa eu deixar isso aqui muito claro. You go out into the forest Você vai para a floresta, and you take an axe and you cut down a tree. você pega lá um machado e corta uma árvore. And after you've stripped the branches off the tree E trunk, depois de limpar os galhos todos do tronco da árvore, you cut the tree in half. você corta o tronco em duas partes. Half of that tree you Met- cut into pieces of firewood. Você corta metade daquele tronco e você transforma em lenha para ser queimada. And you throw them in the fire and you bake your bread over that part of the tree. Você joga no fogo e você faz fogo para fazer o seu pão. And the other half of the tree, E a outra metade da árvore, you turn into a god? você transforma a árvore num deus.
This same wood that you could have thrown into the fire, A mesma madeira que você podia ter jogado no fogo, you're now going to bow down and worship it as a god? agora você vai se curvar diante desse Deus e vai adorá-lo? What in the world? O que você está com a cabeça? Now that would be enough. Isso seria o suficiente. But God presses his point further. Mas Deus dá uma apertadinha ainda mais. And he says E ele diz assim, that the stupidity of false gods que a estupidez de falsos deuses most importantly lies in the fact that they cannot speak. jaz no fato de esses deuses não poderem falar. So listen to what he says in Isaiah 41 verses 21 to 24. Então escute Isaías 41, versos 21 a 24. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos, e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Do you see what he's saying? Você percebe o que ele está dizendo? He's saying there is no other God besides the God of Israel. Ele diz que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. And what proves that there is no other God? E o que prova que não existe outro Deus? The God of Israel speaks. O Deus de Israel fala. Think also of Genesis 1. Lembre de Gênesis 1. How does God create the world? Como é que Deus cria o mundo? He does so by speaking. Ele faz falando. In Genesis 2, God gives life to Adam by the breath of his mouth. Gênesis 2, Deus dá vida a Adão como? Pelo sopro da sua boca. And in the Bible, the breath of God's mouth is his word. E na Bíblia, o soprar da sua boca é a sua palavra. When he reveals himself to his people after rescuing them from Egypt. Quando ele resgata o povo do Egito e se revela a eles, what does he give them so that they may know him? O que ele os dá para que o povo possa conhecê-lo? Is it a vision? Is it a bright light in the sky? Será que é uma visão, uma luz brilhante no céu? No, he gives them a law. He speaks to them. Não, ele dá ao seu povo uma lei, isto é, uma palavra, ele fala com eles. This idea that God speaks was also underscored in the very architecture of the temple. Essa ideia de que Deus fala foi ressaltada inclusive na construção do templo. Do you remember what was in the Holy of Holies in the very center of the temple? Você lembra o que estava dentro do Santo dos Santos, lá no centro do templo? In a typical pagan temple, Num típico templo pagão, the center of the temple held an image of the God so that you could see him. No centro de um templo pagão haveria uma imagem do Deus para que você pudesse vê-lo. But that was not true of the God of Israel. Mas não era verdade acerca do Deus de Israel. In the center of the temple of the God of Israel was simply a golden box. Mas no centro do templo do Deus de Israel havia simplesmente uma caixa dourada, ou de ouro. And what most importantly was in that box? E qual era a coisa mais importante que estava dentro daquela caixa? The 10 Commandments. Os 10 mandamentos. You see, the God of the Bible would be known not primarily by sight, but by sound. Isto é, o Deus da Bíblia era conhecido não primordialmente pela vista, mas pela audição. They would hear his word, not see his face. Eles ouviam a sua palavra, não viam o seu rosto. They would know him as the God who speaks. Eles o conheciam como Deus que fala. So the ability to speak is God's claim to fame. Então, a habilidade de falar é a alegação de glória e de fama que Deus faz. It is the very thing which sets him apart. É aquilo que o separa dos demais. But there's more, because we also need to know that God's word has incredible power. Mas tem mais. A gente também tem que saber, em segundo lugar, que a palavra de Deus tem poder incrível. So point number 2, the power of a word. Então, o segundo ponto, o poder de uma palavra. It's a good question, isn't it? É uma boa pergunta, não é? Do words have power? Será que palavras têm poder? I mean your words as a human being. Eu estou falando das suas palavras como ser humano. Yes, of course they do. Claro que elas têm. We have the rhyme in America, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. That's not gonna work. Ele acabou de falar aqui sobre uma rima, uma palavra, uma expressão em inglês que fala sobre ser ferido por pedras e por pedaços de madeira, mas não por palavras. But we know better than that, don't we? Mas a gente sabe que não é a verdade, não é? Nós somos feridos por palavras, sim. Words can hurt. Palavras nos ferem.
Our words can create, they can destroy, they can even change reality. Elas podem criar, destruir, até mudar realidades. As a pastor, I'm privileged to be able to do many wedding ceremonies. Eu sou um pastor, eu tenho o privilégio de fazer muitas cerimônias de casamento. And my favorite part of a wedding ceremony is when I stand before the bride and the groom. E a minha parte favorita de uma cerimônia de casamento é quando eu estou diante do noivo e da noiva. And when I say something like, now before God and these witnesses, E aí eu digo alguma coisa do tipo assim, perante Deus e essas testemunhas, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, I declare that you are man and wife. eu os declaro marido e mulher. Those words have power, don't they? Essas palavras têm poder, não tem? They change reality. Elas mudam uma realidade. Before I say those words, that couple isn't married. Antes de eu dizer essas palavras, aquele casal não está casado. But after I say them, reality has changed and they are married. Mas depois que eu as falo, a realidade muda e eles estão casados. Sometimes when the bride and groom are my friends, Quando o noivo e a noiva são meus amigos, I'll tease them a little bit. eu os provoco um pouquinho. Now before God and these witnesses, Perante Deus e essas testemunhas, I declare that you are... eu declaro que vocês são... Oh, look, a squirrel. Deixa eu olhar essa outra coisa aqui. They laugh. You E didn't. aí eles dão risada. But they're waiting for me to say those words. Então existe algo importante em dizer essas palavras. Because when I say them, everything changes. Porque quando eu as digo, tudo muda. So yes, it's true that our words have power. Então é verdade que as nossas palavras têm poder. But it's another thing entirely to say that God's word has power. Mas dizer que a palavra de Deus tem poder é outra coisa completamente diferente. Our words can't do what God's words can. As nossas palavras não podem fazer o que a palavra de Deus pode fazer. God's word stills storms and heals the sick and makes something out of nothing. A palavra de Deus, ela acalma a tempestade, ela cura o enfermo, ela faz algo a partir do nada. Above all, God's words give life to those who are dead. Acima de tudo, a palavra de Deus dá vida a quem estava morto. Our words can't do that, only God's. As nossas palavras não podem fazer isso, só as palavras de Deus. Think about Genesis again. God creates out of nothing, simply by His word. Lembra de Gênesis novamente? Deus cria a partir do nada, simplesmente com a sua palavra. When He creates Adam, He fashions his body out of dirt. Quando Ele cria Adão, ele esculpe o seu corpo a partir do barro. But how does He make Adam a living person? Mas como é que Ele faz de Adão uma pessoa viva, alma vivente? He breathes into his lungs. Ele sopra dentro dos seus pulmões. And over again in the Bible, E todas as vezes na Bíblia, isto é, várias vezes na Bíblia, it connects the breath of God with the word of God. ela conecta a palavra de Deus com o sopro de Deus. God gives life by His word. Deus dá vida pela sua palavra. God also judges by His word. Deus também julga pela sua palavra. In the New Testament, in 2 Thessalonians 2, verse 8, No Novo Testamento, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2:8, the Bible says that Jesus will judge the world by the breath of His mouth. ele diz que ele vai julgar o mundo pelo sopro da sua boca. In other words, He'll do it by His word. Isto é, ele vai fazê-lo pela sua palavra. In Revelation, Em Apocalipse, there's a striking image of that Jesus will judge the nations existe uma imagem muito marcante de que Jesus vai julgar as nações with a sharp sword that comes out of His mouth. com uma espada afiada que vem da sua boca. When I was a child, that image used to confuse me very badly. Quando eu era uma criança, essa imagem me confundia muito. Because I wondered if Jesus would come holding a sword between His teeth like this. Porque eu achava que Jesus viria a este mundo com uma espada assim, presa nos dentes. But that's not the point at all. Mas não é esse o ponto. The point is that Jesus will judge by His word. A ideia é que ele vai julgar pela sua palavra. There's another powerful example of this in Ezekiel. Existe um outro exemplo poderoso disso em Ezequiel. As God gives the prophet a vision of a valley of dry bones. À medida que Deus dá ao profeta uma visão do vale dos ossos secos, And God's intention is to give those dead, dry bones life. e a intenção de Deus é dar vida àqueles ossos secos. But how does He intend to do that? E como é que ele pretende fazer isso? He tells Ezekiel to preach over the bones. Ele pede para Ezequiel para pregar para os ossos. And when he does, they rattle together and come to life. E quando ele o faz, os ossos se ajuntam e vem a vida. You read on in the book of Ezekiel, E você continua lendo lá em Ezequiel, and you see that the point of that is not that God can give physical life, e aí você vai perceber que o ponto que Deus quer mostrar não é que Deus simplesmente comunica vida física,
everyone knew he could do that. Todo mundo sabia que ele podia fazer isso. The point was to show that he could give spiritual life to his people. O ponto era mostrar que ele podia dar vida espiritual ao seu povo. And he would do it through his word. E ele o faria mediante a sua palavra. You see the same thing in the ministry of Jesus. Você vê a mesma coisa no ministério de Jesus. In Matthew 8, it's his word that heals the centurion's servant. Em Mateus 8 é a sua palavra que cura o servo do centurião. In Mark 5, it's his word that brings the synagogue ruler's daughter back to life. Em Marcos capítulo 5 é a sua palavra que traz a filha do líder da sinagoga de volta à vida. In John 11, it's his word, Lazarus, come out. Em João 11 é a sua palavra, Lázaro, vem para fora. That breaks death's grip on his friend and raises him back to life. Que o faz trazer de volta à vida a Lázaro. Friends, there is a powerful lesson in this. Existe uma lição poderosa, meus irmãos, nisso tudo. When God gives life, he does so through his word. Quando Deus comunica a vida, ele o faz pela sua palavra. Always. Sempre. Now, if all that is true, se tudo isso é verdadeiro, if it's true that God's word is what gives life to the dead, se é verdadeiro que a palavra de Deus é o que dá vida ao morto, aos mortos, then that means that we as church leaders, isso significa que nós, como líderes da igreja, ought to make the proclamation of God's word the central component of our ministry. Devemos fazer a proclamação da palavra o componente central do nosso ministério. Not just something that's on the periphery. Não algo que está na periferia do nosso ministério. Our confidence needs to be in the preached word to bring life. A nossa confiança tem que estar na palavra pregada que comunica a vida. Not because you and I are such good preachers. Não porque eu e você somos bons pregadores, but because God has promised, this is the tool I will use to bring life. Mas porque Deus prometeu, essa é a ferramenta que eu vou usar para trazer as pessoas à vida. I give this action authority that I give no other action. Eu dou a essa ação uma autoridade que eu não confiro a nenhuma outra ação. I wonder if part of the loss of confidence in expositional preaching Eu fico imaginando se a perda de confiança na pregação expositiva is due to a deep theological misunderstanding of what preaching is in the first place. Se isso se dá por causa de uma falta de compreensão do que é a pregação de fato. You see, if preaching is just one way among many of getting new knowledge about God, se pregação tem a ver com uma das maneiras de trazer conhecimento sobre Deus, then there are 100 ways to do that. então existem 1000 maneiras de fazer isso. Your people can read a book. As pessoas podem ler um livro. They can watch a movie or listen to a podcast. Elas podem ouvir um podcast ou assistir um filme. And if you're like me, the podcast they listen to is going to be of a better preacher than you anyway. E se ele for como eu, ele vai ouvir um podcast de um pregador melhor do que você. They can have conversations with other people. Eles vão ter conversas com outras pessoas. If preaching is just a way of getting knowledge, they can do a lot of things. Se pregação é uma maneira de comunicar conhecimento, então eles podem fazê-lo de outras muitas maneiras. But if preaching really is the proclamation of God's life-giving word, mas se pregação é a proclamação da palavra que confere vida, if he really has given it an authority to give life, se ele de fato conferiu a essa palavra uma autoridade para conceder vida, then preaching is not just one more thing. Então pregação não é mais um exemplo. It's not just one more food on the buffet. Não é simplesmente mais uma comida no buffet. And it's no longer a matter just of preference whether we do it or not. Não é tão uma questão de preferência se nós queremos fazê-lo ou não. It's literally a matter of life and death. É literalmente uma questão de vida ou morte. I want us to look at a passage in Matthew chapter 10. Eu gostaria de olhar uma passagem em Mateus capítulo 10. That I think helps us see that God has in fact given the proclamation of the word this kind of authority. Para que a gente veja que Deus de fato concedeu à pregação da palavra essa autoridade. So if you have a Bible, turn to Matthew chapter 10. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 10. Jesus has finished his discourse to his disciples and he's about to send them out. Jesus terminou o seu discurso, a sua orientação aos discípulos e está prestes a enviá-los para sair. Now, up to this point in the book of Matthew, Jesus has been proclaiming himself to be the Messiah. Até esse momento, no livro de Mateus, Jesus está proclamando ser o Messias. But he has been making the case himself. Mas ele está tentando mostrar e provar. The disciples have simply been watching and listening and learning. E os discípulos simplesmente estão ouvindo essa ideia de que ele é o Messias e estão aprendendo. Well, now, in chapter 10, verse 1, mas agora no capítulo 10, a partir do versículo 1, Jesus calls them and gives them authority over unclean spirits. E Deus os chama e lhes dá autoridade sobre espíritos impuros. Gives them authority to do things like healing diseases and healing afflictions. E lhes dá autoridade para curar doenças e enfermidades.
But he also gives them authority to preach the message of the kingdom of God, Mas também lhes confere autoridade para pregar a mensagem do reino, which is exactly the message Jesus himself has been preaching. que é exatamente a mensagem que Jesus estava pregando. So what I want you to see is that Jesus is giving these disciples authority Mas então o que eu quero que vocês vejam é que Jesus está dando a esses discípulos autoridade to do exactly what he himself has been doing. para fazer exatamente o que ele estava fazendo. It's interesting that in the first 2 verses of Matthew 10, É interessante que nos primeiros 2 versos de Mateus 10, these 12 men are called disciples. esses 12 homens são chamados de discípulos. But after they're given authority by Jesus here, Mas depois que eles recebem a autoridade aqui de Jesus, they're called apostles or sent ones. eles são chamados de apóstolos ou enviados. But what's amazing to see here Mas o que é fantástico de enxergar aqui is that the authority these men now have é que a autoridade que esses homens agora têm resides in the words they will proclaim. jaz nas palavras que eles proclamarão. Look at verses 14 and 15. Olha os versos 14 e 15. Will you read those? Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Do you see the point there? Você percebe o ponto que está sendo estabelecido aqui? If anyone will not receive your words, Se alguém não receber as suas palavras, they will be judged. eles serão julgados. But if they will receive your words, Mas aqueles que receberem as suas palavras, they will be saved. eles serão salvos. To receive their word, the apostles' word, is to receive God's word. Receber as palavras dos apóstolos era receber as palavras de Deus. And to reject their word is to reject God's word. E rejeitar as palavras deles era rejeitar a palavra de Deus. Do you see what this is? Do you see what this means? Você percebe o que isso significa? The words that we preach As palavras que nós pregamos, carry an inherent authority from God elas contêm uma autoridade inerente que provém de Deus, that is derived from them coming from His word. que provém da própria palavra que vem dele. And when people receive the word preached, E quando as pessoas recebem a palavra pregada, they are receiving God's word. eles estão recebendo a própria palavra de Deus. I think Paul must have learned from this when he wrote 2 Corinthians 5. Eu acho que Paulo aprendeu disso quando ele escreveu 2 Coríntios 5. He writes, "Therefore we are ambassadors for Christ, Ele escreve assim: nós somos embaixadores de Cristo. God making His appeal through us. Deus fazendo o seu apelo através de nós. We implore you Nós imploramos a vocês, on behalf of Christ, em nome de Cristo, be reconciled to God." reconciliai-vos com Deus. It's an incredible thing that Paul is saying there. É uma coisa incrível que Paulo está dizendo aqui. When we preach, Quando nós pregamos, God is making His appeal to the world through us. Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. When we implore the world to be saved, Quando nós imploramos ao mundo que seja salvo, we are doing so on behalf of Christ Himself. nós estamos fazendo isso em nome do próprio Cristo. Brother pastors, do you think of your preaching of God's word like that? Irmãos pastores, você pensa na sua pregação desse jeito? Do you think of it as an authoritative proclamation of God's own appeal to the world? Você pensa na sua pregação como sendo a proclamação autoritativa da própria palavra de Deus ao mundo? Do you realize that it is by receiving the preached word that people receive salvation? Você percebe que é ao receber essa palavra pregada que as pessoas recebem salvação. Now friends, preaching is not finally a matter of just giving a few thoughts here and there. Pregação não é simplesmente trazer aqui umas reflexões. It's the authoritative proclamation of a message from the throne of heaven. É uma proclamação autoritativa que vem do trono dos céus. Be reconciled to God through Christ. Reconciliem-se com Deus agora. Point number 3. Terceiro ponto. I want to talk with you about exposing God's word to God's people. Eu quero falar sobre expor a palavra de Deus ao povo de Deus. If all this is true, Se tudo isso aqui é verdadeiro, if it's true that God's word gives life, se é verdadeiro que a palavra de Deus dá vida, and that preaching is in fact the proclamation of that life-giving word, e de que pregação é a proclamação daquela palavra que confere vida, then it must be true that any and all Christian preaching então deve ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro de que toda pregação cristã derives its authority from being rooted in God's word, the Bible. tem que derivar a sua autoridade no fato de estar enraizada na Bíblia. Let me put it even more sharply. Deixa eu colocar de maneira ainda mais clara.
Anything that is not rooted in God's word, qualquer coisa que não está enraizada na palavra de Deus, anything that is not tethered to God's word, alguma coisa que não esteja conectada à palavra de Deus, is not preaching at all. não é pregação. It's just a speech. É simplesmente um discurso. We don't have time this morning for me to make a case for the Bible being God's word. Eu não tenho tempo nessa manhã para tentar provar aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. Most of you will already believe that deeply. Eu imagino que a maioria de vocês já crê nisso firmemente. And many people have made a case for why we should trust the Bible, E muitas pessoas já escreveram livros sobre por que devemos confiar na Bíblia. including me in a book you can buy in the bookstore. Inclusive eu, com um livro que você pode comprar lá na livraria. For now, suffice it to say that the Bible makes that claim for itself. Mas agora é suficiente dizer que a Bíblia ela tem essa alegação. Jesus himself made that claim for the Old O Testament. próprio Jesus fez essa alegação sobre o Antigo Testamento. He gave authority to the apostles who made it for the New Testament. Ele deu autoridade aos apóstolos que que escreveram o Novo Testamento. And he's the one who got up from the dead. E ele é aquele que surgiu dentre os mortos. So if that's true and you believe Jesus got up from the dead, Então, se isso é verdadeiro e você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos, then it makes sense that you ought to listen to him. então você tem que ouvi-lo. And Jesus believed the Bible was the word of God. E Jesus acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. So given that, Então, considerando isso, this means that I believe that the kind of preaching that'll tend most to the health of a church então eu acredito que o tipo de pregação que vai conduzir à saúde da igreja is a steady diet of expositional preaching. é uma dieta constante de pregação expositiva. Let me give you a quick definition of Deixa eu dar expositional uma preaching. definição muito rápida sobre pregação expositiva. Expositional preaching is preaching in which the main point of the text you're considering Pregação expositiva é aquela pregação na qual o ponto principal do texto bíblico que você está pregando becomes the main point of the sermon that's being preached. se torna o ponto principal do sermão sendo pregado. In other words, if Paul was trying to get a certain point across in, say, Ephesians 3, Então, em outras palavras, se Paulo estivesse tentando comunicar alguma coisa, como por exemplo em Efésios 3, an expositional sermon on Ephesians 3 uma pregação expositiva em Efésios 3, will not just say a few interesting things about Ephesians 3. não vai dizer simplesmente algumas coisas interessantes sobre Efésios 3. It'll not just present some meditations or ramifications of Ephesians 3. Não vai simplesmente apresentar algumas ramificações de Efésios 3. It will say precisely what Paul meant to say in Ephesians 3. Vai dizer exatamente o que Paulo queria dizer em Efésios 3. It will, in other words, expose Ephesians 3 to God's people. Ela vai, em outras palavras, expor Efésios 3 ao povo de Deus. In fact, it might be more correct to say that it will expose God's people to the power of Ephesians 3. Talvez seria mais correto dizer que essa pregação tem que expor o povo de Deus ao poder de Efésios 3. Now let me say several things here to avoid some confusion. Mas deixa eu dizer algumas coisas para evitar alguma confusão. I want to give you 5 things that I'm not saying about expositional preaching. Eu quero dizer 5 coisas que não é o que eu pretendo dizer com pregação expositiva. First of all, I'm not saying that expositional preaching must go verse by verse through a book of the Bible. Eu não estou dizendo que pregação expositiva tem que ir em cada livro da Bíblia verso por verso. I think that's a great way to do it. That's the way I do it in my own church in Kentucky. É uma maneira ótima de fazer e é a maneira que eu uso lá na igreja em Kentucky, onde eu pastorei. But expositional preaching can be that you choose a passage here one week and a passage here the next week. Mas pode ser que você pregue de forma expositiva e você pregue numa passagem aqui num domingo e num outro domingo pregue numa outra passagem aqui. The point is not that it be sequential, Isto é, sequencial não precisa ser determinante. but that whatever text you choose be allowed to speak its message. Mas de que qualquer texto que você escolher, você tem que deixar com que esse texto comunique a sua mensagem. Second, I'm not saying that expositional preaching rules out topical preaching. Eu também não quero dizer que pregação expositiva descarta totalmente a pregação tópica. Sometimes topical sermons can be a great way to let the church look at what the Bible says about a topic. Às vezes a pregação tópica ela é uma ótima forma das pessoas aprenderem o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. I preached a topical series on the church just a few weeks ago in my own church. Algumas semanas atrás eu preguei uma série sobre a igreja, que foi tópica. But even so, I believe that the best long-term diet for a church Mas ainda assim, eu acredito que a melhor dieta a longo prazo para a igreja is a preaching ministry that makes its way through books. É o ministério de pregação que percorre livros da Bíblia. The reality is God did not inspire the Bible in a topical manner. A ideia é que Deus não inspirou a Bíblia de forma tópica.
There's not a section on prayer and then a section on money. Não tem uma seção sobre oração e outra sobre dinheiro? He inspired it in these books of narrative and letter. Ele escreveu livros de narrativa e cartas. And there must be a reason for that. E tem uma razão para isso. Here's the third thing. Terceira coisa. I'm not saying that expositional preaching is just a series of lectures. Eu não estou dizendo que pregação expositiva é simplesmente uma série de palestras. I'm not saying that the main point of expositional preaching is simply information transfer. Eu não estou dizendo que o ponto principal da pregação expositiva é transferência de informação. We often hear that expositional preaching is boring, A gente ouve frequentemente que a pregação expositiva ela é entediante, that it's irrelevant to our de lives. que ela é irrelevante para as nossas vidas. But that is not what I mean when I say that we should preach expositionally. Mas não é isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente tem que pregar expositivamente. To expose your congregation to a text of Scripture Expor a congregação a um texto da Escritura means that you expose their hearts to the power of that Scripture, significa que você expõe o coração delas ao poder das Escrituras, not just their minds. não só as suas mentes. Fourth, I'm not saying that expositional preaching is marked by any particular style. Em quarto lugar, eu estou dizendo que pregação expositiva ela não tem um estilo específico. Sometimes it's thought that expositional preaching must be professorial, Tem gente que acha que pregação expositiva tem que ser assim, tipo palestra de professor. but that's not true at all. Mas não é verdade. Expositional preaching is a method, not a style. Pregação expositiva é um método, não é um estilo. So some expositional preachers will be professorial and learned. Talvez alguns pregadores expositivos vão ser bastante cultos e falar como se fosse um professor. Others will be absolutely hilarious. Outros vão ser engraçados. Style isn't the point, method is. O ponto não é estilo, é o método. Fifth, I'm not saying that expositional preaching is somehow unevangelistic. E eu também não estou dizendo que pregação expositiva, em quinto lugar, não é evangelística. It is evangelistic and it must be evangelistic. Ela é evangelística e ela tem que ser evangelística. Jesus taught his disciples that every text in the Bible points to him. Jesus ensinou aos seus discípulos que todo texto da Bíblia aponta para ele. And if that's true, then so should our sermons point to him. Então, se isso é verdade, os nossos sermões também têm que apontar para ele. Friend, if you're truly preaching the Bible, Meu amigo, se você está pregando a Bíblia de fato, if you're rightly discerning the Bible's meaning, se você está discernindo o significado da Bíblia, then one way or another, every sermon will make its way to Jesus. todo sermão, de uma forma ou outra, vai caminhar para Jesus And his identity as Lord and Savior. e a sua identidade como Senhor e Salvador. Any expositional sermon that hasn't made its way to Jesus has not understood the text rightly. Qualquer pregação expositiva que não caminha para Jesus não entendeu o sentido do texto. Let's close with this. One last question. Vamos encerrar com essa última questão. Is this kind of preaching in the Bible? Esse tipo de pregação está na Bíblia? Well, yes, the fact is there are lots of different kinds of preaching in the Bible. É verdade que tem vários tipos de pregação na Bíblia. Jeremiah preaches in one way and Moses in another. Jeremias prega de um jeito, Moisés de outro. Paul preaches in another way and Ezekiel in his own way. Paulo de um jeito, Ezequiel do seu próprio jeito. But what you see in every particular is that all of them are doing the work of proclaiming God's word to their listeners. Mas o que você pode perceber em todos eles é que todos estão proclamando a palavra de Deus aos seus ouvintes. The main difference, though, between prophets and you A grande diferença entre profetas e você is that the word of God came directly to them. That's what it meant to be a prophet. é que a palavra de Deus vinha diretamente a eles. Era isso que significava ser um profeta. And friend, that's not true of you. E isso não é verdadeiro de você. The prophets wrote scripture Os profetas escreveram a palavra, a escritura. and we read it. E nós lemos a escritura. The same is true with Jesus, but even more. Mas o mesmo é verdadeiro com Jesus, mas só que agora num nível ainda maior. I mean, Jesus was God. Ele era o próprio Deus. I hear people say sometimes, I want to preach like Jesus. Eu ouço pessoas dizer assim, eu quero pregar que nem Jesus. And I say, no, you don't. Ele fala assim, não, você não quer. Eu falo para eles. And you're not going E to. você não vai conseguir pregar que nem Jesus. You are never going to say, you have read in the Bible that such and such is true, but I say to you this. Você nunca vai dizer que nem Jesus, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. That kind of authority was Jesus's and Jesus's alone. Essa autoridade é só de Jesus. He was the Son of God and we are not. Ele era o Filho de Deus, nós não somos. Every word that dropped from his lips was the word of God. Toda palavra que saía do seu lábio, da sua boca, era a palavra de Deus. It's not true of us. We speak the word of God only insofar as we preach what the Bible says. E isso só é verdadeiro para nós quando a gente prega aquilo que a Bíblia diz.
And you know what? It turns out that that's exactly what we see people doing in the New Testament. E isso é exatamente o que a gente vê acontecendo no Novo Testamento. When Paul did his ministry in the synagogues, Quando Paulo fazia o seu ministério nas sinagogas, if you look at the places in Acts where it explains what he did, se você olhar para os momentos em Atos que explicam o que ele fazia, what you find is that he reasoned and persuaded and confounded. é que você vai perceber que ele arrazoava com eles e os persuadia. He worked to prove that Jesus was the Christ. Ele trabalhava para provar que Jesus era o Cristo. But how did he do it? Mas como é que ele fazia isso? How do you persuade someone in a synagogue that Jesus is the Christ? Como é que você persuade alguém numa sinagoga de que Jesus é o Cristo? You open up the Bible Você abre a Bíblia and you explain it to e them. você explica a And you eles. look at the verses in Acts and you see that's exactly what he did. E você olha para os versos em Atos e você vai ver que é exatamente isso que ele fazia. He reasoned with them from the scripture. Ele arrazoava com eles a partir das Escrituras. Brothers, that's what we as preachers are called to do. Meus irmãos, é isso que nós como pregadores somos chamados a We fazer. are called to expose the word of God, the scriptures, to our listeners. Nós somos chamados a fazer exatamente isso, a expor a palavra de Deus aos nossos ouvintes. Brothers, we want to see the members of our church grow in maturity. Irmãos, nós queremos ver os nossos irmãos da igreja crescerem em maturidade. We want to see dead people be given spiritual life. Nós queremos pessoas mortas sendo dadas vida espiritual. That's what God's word does when it is preached. E é isso que a palavra de Deus faz quando ela é pregada. It gives life, it convicts, it encourages. Ela dá vida, ela convence, ela encoraja, It awakens faith. ela desperta fé. And therefore, when we are preaching the scriptures, Então, quando nós pregamos as Escrituras, we should expect to see those kinds of results in our churches. nós devemos esperar ver esse tipo de resultado nas nossas igrejas. Not because we are particularly effective public speakers, Não porque nós somos famosos como palestrantes, como pregadores. but because the word of God itself is uniquely powerful. Não porque nós somos eficazes, mas porque a palavra de Deus é poderosa. Brothers, preach the word. Irmãos, pregue a palavra. Let's pray. Vamos orar. Our Father, we thank you for your word. Pai, nós agradecemos pela tua palavra. We thank you that it is powerful. Nós te louvamos porque ela é poderosa. And we thank you that you have given us the privilege and responsibility of preaching it. E nós te agradecemos pelo privilégio que nós recebemos de pregá-la. Use your word through us, Father, to bring fruit Senhor, use a tua palavra através de nós para dar frutos and to give life. e para dar vidas. We pray this in the name of Jesus Nós oramos em nome de Jesus. and to his honor and E glory. para a sua honra e glória. Amen. Amém.